Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam bem. Estou feliz por ter vocês aqui comigo hoje, acompanhando mais uma receitinha do nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês esse pãozinho aqui, olha, que é o pãozinho novelo de lã. É um pãozinho rápido porque não precisa ficar muito tempo para crescer. É só o tempo de descanso e também muito prático, porque é um pão que não precisa sovar e fica extremamente macio. Olha para vocês verem que coisa linda que fica essa massa. É um pãozinho muito macio e que eu tenho certeza que quem ficar comigo aqui até o final do vídeo não vai se arrepender. E de quebra, além de aprender a fazer esse pão, a mesma massa do pão, eu fiz um teste com hambúrguer de forno e esse foi o resultado que eu provei e aprovei. Fica comigo até o finalzinho do vídeo, já aproveita agora no iniciozinho, dá um joinha lá para nós, curte a nossa receitinha, porque isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal para eu trazer outras receitinhas para vocês. Então, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Bora lá fazer a nossa receitinha então. Oi, gente, eu vou colocando os meus ingredientes aqui no bowl e à medida que eu for colocando, eu vou falando para vocês as quantidades corretas, tá? Então, vamos começar pelo leite. Eu tenho aqui 190 ml de leite. Vocês podem usar também água. Esse leite está em temperatura ambiente, mas se o lugar que vocês moram estiver um pouco mais frio, pode dar uma mornadinha nele também. Então, nós vamos colocar aqui primeiro o leite. 190 ml de leite. Agora, vou colocar aqui 8 gramas de fermento biológico seco, que é o fermento para pão. Gente, se vocês pegarem um pacotinho aquele pacotinho tem 10 gramas. Então, é um dedinho a menos ali naquele pacotinho, tá? São 8 gramas que nós vamos utilizar aqui. Eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de leite condensado, mas vocês podem utilizar 3 colheres de sopa de açúcar também, qualquer açúcar, é a preferência de vocês. Um ovo. E agora nós vamos misturar bem. Eu vou misturar com fouet porque é melhor. Depois, quando a massa começar a ficar pesadinha, eu pego a colher. Pronto. Agora eu vou colocar aqui 150 gramas de creme de leite. É um pouquinho menos que aquela caixinha, né? A caixinha tem 200 gramas, nós vamos usar aqui 150. Meia colher de chá de sal. Misturamos novamente e vamos começar agora a adicionar a farinha aos poucos. Aqui, gente, eu tenho 3 xícaras e meia de farinha, mas vocês sabem que a farinha depende muito da farinha, depende muito do tamanho do ovo. Então, eu posso usar um pouco menos, assim como eu posso usar também um pouco mais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai adicionar e vou misturar bastante com fouet, até que ela fique lisinha, não fique aqueles gruminhos de farinha. Pronto, já ficou uma massa bem lisinha, então nós vamos adicionar mais farinha. Vocês viram que com fouet aqui agora começou a ficar pesado, né? Então, a gente vai deixar o fouet e vamos começar a mexer com uma colher. Ainda não vou colocar as mãos. Ela tá muito grudenta ainda, não dá pra gente colocar as mãos. Ainda está bem mole, olha, vamos adicionar mais farinha.
Já foi quase toda a minha farinha aqui. Como eu disse, podemos precisar de um pouco mais ou de um pouco menos. Agora eu vou mexer com as mãos, até dar o ponto que vem mostrar para vocês o ponto certo. Gente, então aqui nós chegamos ao ponto da nossa massa, pessoal. Olha, é uma massa que ela desgruda da nossa vasilha, ela não gruda nas mãos, mas se eu abrir, se eu colocar o dedo aqui, ó, ela gruda. Então, esse é o ponto da nossa massa, ó. Ela lá dentro, ela continua grudando, tá? Se eu for ficar manuseando ela, olha, ela vai grudar. Então, esse é o ponto da nossa massa. Ela não gruda mais nas mãos e nem na nossa vasilha, mas eu não posso ficar manuseando ela. Eu gastei aqui, gente, o equivalente a 580 gramas de farinha. Eu tive que colocar mais meia xícara aqui no copo, mas ainda ficou faltando um pouquinho, eu não gastei tudo. Então, ao todo vai dar 580 gramas, um pouquinho menos de 4 xícaras de farinha. Xícaras de 240 ml, tá? Mas todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo ali para vocês. Às vezes eu esqueço de falar, mas eu sempre coloco lá. Então, agora nós vamos pegar essa massa e vamos colocar ela, vou transferir ela para esse bol aqui. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha, né? Para evitar que ela grude. E vamos deixar ela aqui descansando por mais ou menos uns 30, 40 minutos. Daqui uns 30 minutos eu volto e mostro para vocês o tamanho que ela ficou. Então, veja o tamanho que ela tá. A gente vai deixar ela crescer um pouquinho, não precisa crescer muito e eu já volto. Pessoal, depois de 40 minutos estamos retornando. Olha como a nossa massa cresceu. Então, agora eu vou modelar os pães. Só fazer uma ressalva para vocês. Eu falei mais no início do vídeo, pessoal, que essa massa não precisa de tempo para crescer. Só que se vocês olharem, a minha cresceu bastante. Mas é que na minha região está bem quente. Mas não precisa, é 30 a 40 minutos. Crescendo ou não, é o tempo de descanso dela. Não precisa ficar mais tempo que isso. Hoje nós estamos fazendo pão novelo de lã. E eu vou tirar uma parte da massa para fazê-la recheada. Então, vai ser um teste que eu vou ver como é que vai ficar. Porque eu nunca recheei essa massa. Com doce eu já recheei, com o salgado ainda não. Então, vamos colocar aqui a farinha na bancada, que vocês viram que ela é uma massa, né? Que ela tende a grudar um pouquinho. E aí, a gente vai apertar para tirar o ar dessa massa. Aí vocês podem fazer quantos vocês quiserem. Eu vou dividir aqui a minha massa em 4 partes. E vou começar aqui esticando uma parte com vocês. Então, sempre colocando aqui a farinha, eu vou esticar uma parte. É uma massa, gente, sabe por que eu gosto tanto dessa massa? Porque ela não precisa sovar. Eu tenho algumas patologias no meu braço direito, do esforço repetitivo do trabalho, então eu não consigo sovar massa. Então, às vezes, quando eu trago aqui para vocês alguma massa que precisa sovar, na verdade, eu sovo ela um pouquinho ali com vocês e quem termina o serviço é o meu filho ou o meu marido. Só que aí eu dependo deles estarem em casa para eu poder fazer. E essa aqui não. Eu acho o máximo essa massa, porque eu faço tudo sozinha, né? Nem sempre eles podem estar aqui para me auxiliar. E com ela eu faço sozinha. Vocês viram que tá grudando, ó? Então, vocês vão virando.
Gente, eu vou dar uma acertadinha nela aqui com a faca, tá? Pra ela ficar mais retinha, mais bonitinha. E aí agora, vocês imaginem assim, olha, a metade, tá? Dessa metade aqui pra baixo, eu vou usar um disco de cortar pizza, mas vocês podem usar também uma faca bem afiada. Então, quanto mais fininho vocês conseguirem fazer esses cortes assim, olha, melhor. A gente vai cortar toda ela assim, bem fininha. Olha, eu vou seguir com a faca só para vocês verem. Ai, eu não tenho disco de pizza. A faca faz o mesmo trabalho. Pra vocês viram aqui, olha, bem fininhas ficaram, olha. Primeiro vocês deem uma ajustadinha assim, olha, dos lados, ó. Dei uma fechadinha assim dos lados. E aí comecem a enrolar como se estivessem enrolando um rocambole, ó. Olha para vocês verem como ficam as tiras, olha. E a gente vai enrolar essas tiras agora aqui, ó. Agora a gente vai colocar, eu vou colocar aqui na minha forma, assim. Olha, eu vou fazer mais um aqui então para vocês verem. Nós vamos virando a massa, colocando farinha aqui na mesa, porque começa a grudar. Mas ela é uma massa muito boa de trabalhar, ela não é aquela massa extremamente pegajosa. Ela gruda um pouquinho, natural, de uma massa que é mais molezinha. E ela dá um pão super macio, muito macio. Então agora nós vamos cortar para acertar. Vocês novamente imaginem mais ou menos um pouco no meio, um pouquinho abaixo do meio pode ser, da massa, ó. E venham fazendo os cortes. Aqui eu marquei. E venho fazendo os cortes, ó. Novamente, a gente dá uma dobradinha assim nos ladinhos. Só para ficar mais firmezinho aqui na hora da gente enrolar. Ó. Saiu um pedacinho ali, mas não tem problema, olha, não vai fazer diferença. Gente, aqui a emenda, vocês coloquem, se quiserem podem apertar, vira, dê uma apertadinha. A emenda vocês devem colocar ela sempre para baixo. Então aqui já tá, nossa forma já tem mais um com a emenda para baixo. Pessoal, eu dividi aquela massa em 4 partes. De 3 partes eu fiz aqui 3 pães que eu vou levar para crescer. Vou cobrir com um pano de prato e vou colocar dentro do forno desligado só para não ter circulação de ar e deixar crescer. Quando eu voltar eu falo para vocês quanto tempo mais ou menos de crescimento. E aqui a outra parte que sobrou eu vou dividir lá ao meio. Vou bolear cada uma delas. Como é que a gente faz para bolear? Eu já ensinei aqui, ó. Leva com a mão e puxa com os dedos. Pronto. Estão boleadinhas. Eu vou agora abrir essas duas massas, gente, e vou recheá-las. Hoje eu resolvi rechear elas com algo salgado, porque se vocês quiserem, pode rechear com doce de leite, com goiabada, com brigadeiro. Mas hoje eu vou recheá-las com hambúrguer.
Então, aquele hambúrguer que a gente faz, aquele hambúrguer de forno, hoje eu vou fazer com essa massa aqui. Então, vocês vão abrir, como eu tô fazendo aqui, né? Um disco. Então, aqui eu vou colocar um hambúrguer. Eu só passei ele na frigideira com um pouquinho só de gordura. Na antiaderente, então não precisa colocar muita gordura, passei bem pouquinho de gordura. Aqui eu vou colocar, gente, uma fatia de queijo. Meu tomate era pequeno, então eu vou colocar uma fatia e meia. Se for grande, vocês coloquem só uma. Então agora nós vamos puxar as bordas dessa massa, olha, para cima. Fazendo tipo uma trouxinha. Vocês vão fazer uma trouxinha, olha. Não precisa se preocupar muito com o formato, porque o próprio hambúrguer vai deixar o formato dela bonitinho. Aí vocês vêm aqui e cortem o excesso, sabe por quê? Porque senão ele vai começar a crescer muito embaixo, porque ficou muito excesso de massa. Aí ele vai ficar muito maçudo embaixo. Então, olha. Está. Agora vamos abrir o outro. Vamos fazer a mesma coisa. Hoje aqui eu vou fazer só 2, porque eu estou testando essa massa com o hambúrguer. Mas vocês em casa podem fazer quantos quiserem. Separa uma parte do tamanho que vocês quiserem, ou se quiserem fazer com toda ela. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom, porque a textura da massa é boa. Ela é meio salgadinha também. Se vocês quiserem fazer com recheio doce, só diminui um pouquinho o sal. Eu coloquei ali uma meia colher de chá cheia de sal. Vocês coloquem meia colher de chá rasa. E colocamos o hambúrguer, a fatia de queijo e o tomate. Eu me esqueci de fazer isso na outra, mas vou fazer nessa agora. Vou colocar um pouquinho de orégano dentro também. Fora a gente vai colocar depois. Agora eu vou ficar com uma com orégano, outra sem orégano. Mas tudo bem. Faz parte. Tem dia que a gente tá queimando o óleo, né? Ó. Então, vocês viram, a gente faz a trouxinha, olha, e aqui a gente vem e corta o excesso de massa. Agora eu vou levar para crescer também. 1 hora depois dos nossos pães ficarem reservados para crescer, eu estou voltando com vocês. O meu forno já está ali pré-aquecendo a 180 graus. Eu tenho aqui, gente, uma gema que eu vou dar uma leve misturadinha nela e vou passar aqui primeiro por cima dos hambúrgueres. Então, olha como ficaram nossos pães. Aqui no meio, gente, foi o pedacinho que sobrou, que eu tirei do excesso que estava embaixo dos hambúrgueres, eu fiz aquele pedacinho ali. Então, aqui agora a gente vai passar essa gema por cima dos hambúrgueres. E vamos jogar aqui por cima um pouquinho de orégano. Nossos hambúrgueres de forno. E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Vamos só terminar aqui. Aqui tem o restinho da gema, que eu vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de leite, tá? Vamos deixar bem clarinho e vamos passar. Então, ficou bem clarinha a gema, ó. Bastante leite eu coloquei para ficar bem clarinho. Agora, vamos passar por cima do nosso pão novelo de lã. Então, pronto, gente. Agora, eu vou levar ao forno, que já está pré-aquecido por 10 minutos a 180 graus. E volto para dizer para vocês quanto tempo, mais ou menos, ficou no forno. Gente, então 45 minutos depois, tiramos o nosso pão do forno. Agora eu vou passar aqui uma margarina por cima dele para poder dar um brilho e a massa ficar bem macinha. É só margarina que tem aqui, viu, gente?
É isso aí então. Agora eu vou esperar esfriar, desenformo e trago ele para vocês verem. Tá aí então, gente, o nosso pão novelo de lã. Que lindo que ficou, olha. A massa com um brilho maravilhoso, espetacular. Essa aqui é aquela massa assim que a gente abre, ela se rasga. Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês verem como fica bem lindo. Gente, então finalizando o nosso vídeo, olha a nossa massa de hoje, deu para fazer ali, olha, dois hambúrgueres de forno e mais esse pão novelo de lã. Eu vou agora abrir o hambúrguer ali para vocês verem como é que ele ficou por dentro. Então aqui, gente, está o hambúrguer, que era um teste, né? Eu já parti ele, olha, o queijo. Eu já parti, olha como ficou lindo o nosso hambúrguer. A massa, olha, não ficou grossa, né? Ficou uma massa bem, uma consistência bem boa. E eu vou provar, né? Porque eu preciso saber como é que tá. Muito bom, gente. Muito gostoso mesmo ficou nosso hambúrguer, olha. Maravilhoso, aprovado. A massa do nosso novelo de lã, pão novelo de lã, dá para fazer hambúrguer de forno também. Bem macio, ó. E bem leve ficou, muito gostosa. E aqui o nosso pãozinho novelo de lã. Que eu vou abrir aqui na frente para vocês. Olha aqui, ó, olha. Olha para vocês verem. O que é essa massa, gente? Ó, vou abrir do outro lado aqui, ó. Aqui, ó, vou tirar a partezinha aqui do meio, olha. Vocês viram que tá bem assadinha, ó. É uma massa incrível. Olha só. Maravilhosa. É a maciez disso aqui, olha só. Então, vale a pena fazer, super gostoso e fácil de fazer. Meus amores, essa é a receitinha que eu tinha para vocês hoje, então. Nosso pãozinho novelo de lã, que não precisa sovar, com uma massa super prática e macia e saborosa. E a mesma massa nós fizemos o teste, que provamos e aprovamos, com o hambúrguer de forno. Então era essa a receitinha que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês façam, me deem um feedback aqui se vocês gostaram. Quem já é inscrito no nosso canal, eu vou pedir que vocês deem um joinha, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal para que eu possa trazer mais receitinhas para vocês. E quem não é inscrito, se inscreva, vem fazer parte do nosso cantinho. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, que é ele quem vai avisar vocês que eu postei uma nova receitinha aqui para vocês acompanharem. Então, gratidão a quem esteve comigo na receitinha de hoje. Beijo e fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima receita.